Olá, sexto ano! Vamos trabalhar hoje então a área do retângulo e do quadrado. Temos aqui então na imagem inicial, da abertura do módulo de vocês, a foto do Museu de Arte de São Paulo, o MASP, localizado na Avenida Paulista, construído em 1968. Esse edifício então ele se tornou uma das principais obras arquitetônicas brasileiras e um símbolo da cidade paulistana. A principal característica então deste museu é este vão livre aqui, que fica localizado então entre o chão e o seu piso inferior, tá? O seu primeiro piso aqui. São 70 metros de distância de uma lateral à outra do prédio, e entre as colunas vermelhas que o sustentam. As outras dimensões desse edifício, então, são 30 metros de largura, e aproximadamente 12 metros de altura. Com essas informações, como você poderia calcular a área da face do prédio que fica voltada então para a Avenida Paulista? Seria esta face aqui, que está sendo considerada. Pessoal, os matemáticos, eles utilizaram então um recurso que facilita muito o cálculo dessa área. São as fórmulas, tá? Primeiro nós temos, então, algumas características do retângulo, tá? Para nós entendermos o uso da fórmula, tá? A letra A, então, representa a área que está sendo calculada. A letra B representa a medida de um de seus lados, tá? Então, olha aqui a figura com o lado B representado aqui. E a letra C representa a medida de um lado adjacente a este lado B, tá? Quando eu falo adjacente, representa o lado vizinho ao lado B, tá? Então, para dizer que a área do retângulo é obtida, multiplicando-se as medidas dos dois lados adjacentes, nós vamos escrever a seguinte fórmula, tá, pessoal? B vezes C. Esta é a fórmula da área do retângulo. Nós já calculamos a área de regiões retangulares quando trabalhamos as multiplicações, Então, base, que seria esta base aqui. Alguns livros, algumas literaturas trazem como altura esta medida aqui, tá? Então, B vezes H, vocês podem encontrar por algumas vezes, porque H na geometria significa altura, tá? Aqui, a apostila ângulo, então, traz como B vezes C. Mas vocês precisam saber que são as medidas de lados diferentes aqui do retângulo, tá? Cálculo da área de um quadrado. Considerando o quadrado desenhado ao lado, qual é a medida do lado deste quadrado? Notem que aqui nós temos esse quadrado dividido em quadradinhos menores de 1 centímetro de lado. Então, o lado deste quadrado aqui é 3 centímetros. Tá? Qual seria a área do quadrado? Ou seja, quantos quadradinhos aqui compõem o interior deste quadrado? 9 quadradinhos. Logo, a área é 9 centímetros quadrados. Tá? Qual é a relação, então, que existe entre a medida do lado e a área deste quadrado? Notem, pessoal, que nós sabemos já de estudos anteriores que nós fizemos neste ano que o quadrado ele também é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Então, se esse quadrado ele também pode ser considerado um retângulo, a área para calcular a fórmula para calcular a área dele é a mesma do retângulo, Porém, no quadrado, nós temos lados de medidas iguais. Então, eu não vou representar como B vezes C, porque os meus lados são de medidas iguais. Então, aqui, nós vamos representar como lado vezes lado, tá? Então, se eu sei que aqui mede 3 e aqui mede 3, a área deste quadrado é 3 vezes 3, 9, Ou ainda, olha o quadrado aqui, representado, e o lado dele representado pela letra L. Tá? A fórmula da área do quadrado é a seguinte, então. Lado vezes lado, ou ainda lado ao quadrado, Trabalhando com o expoente aqui. 2, que representa, então, lado ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, Que também resulta em 9. Tá?
Então, novamente, a letra A representa a área e a letra L, neste caso aqui, a medida do lado do quadrado. Cálculo da área de um triângulo retângulo, tá, pessoal? Este cálculo de área, então, vem de uma região retangular. Então, considerando uma folha de papel retangular de dimensões 30 por 20, qual é a área desta folha de papel? Então, 30 vezes 20, 600, tá? Agora, uma pessoa recortou essa folha ao longo de uma de suas diagonais, tá? A folha foi recortada aqui na diagonal e nós obtemos, então, duas partes idênticas, que são dois triângulos retângulos, né, pessoal? Retângulo que possui um ângulo reto aqui. Determine a área de cada uma dessas partes. Como a área total aqui, né, pessoal, era 600 desta folha retangular, aqui, como eu tenho duas partes iguais, então eu vou dividir, né, os 600 por 2. Cada um desses triângulos possui área igual a 300 centímetros quadrados. Assim, podemos concluir que a área do triângulo retângulo, é importante, pessoal, vocês saberem que este raciocínio aqui é para o triângulo retângulo, tá? Onde possui um ângulo reto. É a mesma área do retângulo, de uma folha retangular, de um polígono, né? Onde B vezes C, né, os lados de medidas diferentes, só que eu preciso dividir por 2, então, tá? Sendo B e C lados perpendiculares, tá? Que formam um ângulo de 90 graus. Temos aqui alguns exercícios resolvidos. Considere a área do retângulo ABCD de dimensões 4 e 2,5. Usando a fórmula da área do retângulo, qual seria, então, esta área, né? 4 vezes 2,5, 10 centímetros quadrados, tá? Não esqueçam, então, quando calculamos a área aqui, nós sempre precisamos converter essas unidades que antes eram de comprimento, agora para unidades de superfície, onde possui o 2 aqui, né? Representa quadrado, tá? Aqui nós temos a situação de um quadrado. Se vocês olharem com calma aqui, ó, isso aqui era inicialmente um quadrado de lado 8, né? Onde foi retirado, então, um quadrado menor de lado 3, tá? Observem que aqui é 3 e essa altura aqui também é 3. Então, eu posso concluir que era um quadrado de lado 3 que foi retirado aqui. Para calcular esta área, pessoal, nós iremos, então, calcular a área do quadrado maior, que é 8 vezes 8, né? Então, olha só. 8 vezes 8. E eu vou descontar, então, este quadrado que está sendo retirado, tá? Então, notem que aqui até está mais clarinho, né? Representando que este quadrado de lado 3 foi retirado da figura. O quadrado de lado 3 possui área igual a 9, né? Pois 3 vezes 3 resulta em 9. Então, a área desta figura aqui é 64 menos 9, que resulta em 55 centímetros quadrados, tá? Pessoal, vocês irão se deparar aqui durante a realização do roteiro, né? Com figuras que vocês terão que decompor ela, né? Outra forma, então, aqui que vocês poderiam calcular é dividindo essa figura em um retângulo primeiro, né? De um lado 8. Então, se aqui eu sei que tudo era 8 também, este pedaço aqui, então, 8 menos 3, fica valendo 5. Poderiam calcular a área de um retângulo de lado 8 por 5, né? E depois calcular a área desses retângulos aqui que sobraram. Então, se eu sei que foi retirado um quadrado de lado 3, né? Cada um desses ladinhos aqui vale 2,5, tá? 2,5 mais 2,5 aqui totaliza 5, mais o ladinho aqui do quadrado de lado 3 que foi retirado, completaria, então, o lado 8 dado inicialmente, tá? Então, são estratégias que vocês vão utilizar para calcular a área.
talvez não sejam as mesmas, né? Cada um utilize a sua estratégia, mas estando correto o resultado, o raciocínio estando correto, está tudo bem. Temos aqui mais um exercício resolvido. Calcule a área do triângulo a seguir. Então, nós temos um triângulo aqui, né, com medidas 7 e 4, tá? Dica: pense no problema da folha de papel retangular. Então, o que nós concluímos antes quando a folha foi dividida ao meio, exatamente na sua diagonal, né? Que a área de um triângulo, então, é igual à área do retângulo. Notem aqui, ó, está pontilhado aqui, completando o retângulo. Então, 4 vezes 7 seria a área do retângulo. Só que como eu quero só metade desta área, eu divido por 2. Então, 4 vezes 7, 28, dividido por 2, 14. Ok? Cálculo da área de um paralelogramo agora. Considerando aqui, pessoal, paralelogramo como essa figura com os ladinhos aqui, né, inclinados. Porque o retângulo também é um paralelogramo, né? A definição de paralelogramo é que possui lados opostos paralelos. Então, este lado aqui é paralelo a este, bem como este é paralelo a este, tá? E o mesmo ocorre nessa figura aqui. Este lado paralelo a este aqui, que é o lado oposto a ele. E as bases, então, né? A base inferior e a base superior também são paralelas, tá? Bom, quero dizer para vocês que para calcular a área desta figura aqui, deste paralelogramo, é a mesma fórmula para calcular a área do retângulo. Por quê? Observem essa situação aqui, ó, pessoal. Foi recortado um triângulo, então, deste retângulo inicial, né? E este triângulo foi retirado deste local aqui. Então, olha só, ficou assim, né? Tem este vão. Este triângulo, aliás, que foi retirado daqui, foi, né, posicionado na outra extremidade, do outro lado da figura, ficando então assim com esta imagem, né, do paralelogramo. Vocês estão vendo. A área pedida, então, né, é 5 vezes 10, que resulta em 50 centímetros quadrados, tá? Não esquecendo que, para dar então o resultado da área, a unidade de medida agora precisa ser alterada para a medida de superfície, onde vocês acrescentam o quadrado aqui, centímetros, tá? Se fosse metros, seriam metros quadrados. Quilômetros aqui na medida inicial, na resposta, quilômetros quadrados. E aqui, mais um exercício resolvido. A figura mostra um paralelogramo e alguma de suas medidas. Qual é a área deste paralelogramo, tá? Aqui, pessoal, é muito importante vocês pensarem que, tá? Aqui tem a dica de transformar o paralelogramo em um retângulo também, tá? Que seria a retirada deste triângulo daqui e posicionado aqui, ó, tá? Então, a área dessa figura seria 7, né? Que é a base. 7 vezes 4, né? Que seria aqui essa medida perpendicular à base, tá? Então, 7 vezes 4, 28. Assim, pessoal, a área do paralelogramo é a mesma área do retângulo. Então, B vezes C. O que vocês precisam cuidar aqui? Nunca será 7 vezes 5, tá? Porque essa medida C, então, aqui, precisa ser perpendicular, né? O que é perpendicular? Quando forma ângulo de 90 graus com a base, tá? Ou seja, esta medida C é a altura da figura. Certo, turma? Eu espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado claro e que vocês consigam realizar com bastante facilidade os exercícios propostos no roteiro. Um grande abraço e até breve!